Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de março, estamos estudando o amor e a justiça de Deus. O assunto desta semana, o amor de Deus pela justiça. E o tema de hoje, o caráter imutável de Deus. Vou iniciar o tema de hoje com um trecho do livro Desejado de Todas as Nações, páginas 672 e página 673. Por sua vida e morte, provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa. Fosse possível ser a lei anulada ou mudada, então não era necessário Cristo ter morrido. Anular a lei, porém, seria imortalizar a transgressão e colocar o mundo sob o domínio de Satanás. Foi porque a lei é imutável que Jesus foi erguido na cruz. Todavia, os próprios meios por que Cristo estabeleceu a lei foram apresentados por Satanás como destruindo-a. A esse respeito, sobrevirá o derradeiro conflito da grande luta entre Cristo e Satanás. No final da história deste mundo, os homens hão de certamente estabelecer suas leis para anular as leis de Deus. Procurarão obrigar a consciência de outros e, em seu zelo para impor essas leis, oprimirão os seus semelhantes. A guerra contra a lei divina começada no céu continuará até ao fim do tempo. Todo homem e mulher, todos serão provados. Obediência ou desobediência? Eis a questão a ser assentada por todo o mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as leis humanas. Aí se traçará a linha divisória. Não existirão senão duas classes. Todo caráter será plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou da rebelião. E então, só então, virá o fim. Na verdade, a lei é um transcrito do caráter de Deus. E ela é eterna como o próprio Deus. Deus declara: Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, verso 6. Embora alguns entendam que isso significa que Deus não muda em nenhum aspecto, o restante do verso e seu contexto imediato mostram que a imutabilidade de Deus afirmada aqui é a sua imutabilidade moral. O restante do verso indica que Deus pode mudar em termos de relacionamento, pois ele diz: Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. E no verso seguinte o Senhor diz ao povo: Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Malaquias 3, 7. Portanto, Deus se envolve nos altos e baixos do relacionamento da criação com Ele. Mas apesar dessas oscilações e de todas as situações que as acompanham, o caráter de Deus permanece constante. Isso é afirmado em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim, Deus não é a fonte do mal, mas a fonte do bem. Nesse e em outros textos, as Escrituras ensinam repetidas vezes que o caráter de Deus é imutável. Em outras palavras, a Bíblia ensina constantemente que Deus é imutável em termos morais. No entanto, o Senhor possui a capacidade de se envolver e, de fato, Ele se envolve em relacionamentos reais com as criaturas, às quais o Senhor responde sempre com amor e justiça. Deus não pode negar a si mesmo. Ele nunca mente, não pode quebrar suas promessas. Podemos
ter certeza de que o Deus da Bíblia é o mesmo que em Cristo se entregou voluntariamente por nós na cruz. Ele é um Deus em quem podemos confiar sem reservas e podemos ter confiança e esperança em relação ao futuro, porque, como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.